Boys, a gente vai mudar de assunto agora, porque o debate sobre as sugestões dos militares ao processo eleitoral voltou a ganhar força nessa semana e hoje, principalmente, quando o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, falou sobre o assunto no Congresso Nacional. Vamos ver a reportagem do Theo Cury. As eleições foram o tema de uma audiência pública nesta quinta-feira no Senado. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, disse que não existe qualquer influência política nas sugestões para o TSE e que não é papel das Forças Armadas revisar as eleições. Em absoluto, jamais, em tempo algum, seremos revisores de eleições. Durante a sessão, o coronel Marcelo Nogueira de Souza propôs que o teste de integridade com votação em cédula de papel aconteça em sessões eleitorais no dia do pleito. Depois, o ministro Paulo Sérgio Nogueira fez questão de esclarecer que não cogita implantar o voto impresso em todas as sessões. Ou se é o servidor do TSE, ou se atenderem a nossa demanda de ser um eleitor, ele faz à mão, ele testa a urna e confere se o que ele fez à mão é o que saiu na urna. Isso é que é integridade. E o TSE já faz esse teste normalmente. Numa entrevista publicada nesta semana pela revista Veja, o vice-presidente Hamilton Mourão disse não ser papel dos militares interferir no processo eleitoral. O general afastou qualquer hipótese de um episódio parecido com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos em janeiro de 2021 por apoiadores de Trump que não aceitavam o resultado das urnas. A fala de Mourão ocorre depois de uma declaração do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, durante um evento em Washington no começo do mês. O ministro levantou a possibilidade de o país ter um episódio, segundo ele, ainda mais grave do que aconteceu no Congresso americano. Este historiador não acredita que Bolsonaro consiga o apoio das Forças Armadas caso conteste o resultado das eleições numa eventual derrota, e que o clima de tensão entre Bolsonaro e o STF e o TSE prejudica a imagem das Forças Armadas. Apesar dessa adesão dos militares ao governo Bolsonaro, ou talvez por isso mesmo, a imagem dos militares junto à opinião pública vem caindo, né? As Forças Armadas tradicionalmente são muito populares nessas pesquisas de opinião pública, mas a recente pesquisa Cara da Democracia mostra que desde o início do governo Bolsonaro a desconfiança em relação aos militares cresceu 8 pontos. Vamos lá, nossa segunda roda de análise. Para falar desse assunto, participa conosco a professora de Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina, Anaís Medeiros Passos, debutando na CNN. Sinta-se muito bem-vinda. Prazer tê-la aqui conosco, professora. Prazer é meu, Caio. Boa noite a todos. Professora, a senhorita, tem um estudo sobre a relação civis-militares na América Latina. Né? O que esse estudo seu revelou? Né? Por que houve essa volta dos militares na atividade política na América Latina, jogando luz, claro, ao caso brasileiro? Existe um processo que é um processo global, que é de crise da democracia. Então, a gente fala na ciência política de um movimento de autocratização, aonde essa perda da qualidade da democracia ela não acontece mais através dos golpes militares, né, tomada do poder pelo executivo, mas sim de maneira mais gradual. É aquela ideia que a democracia tem uma morte lenta e gradual. E os militares na América Latina, eles têm, historicamente, né, infelizmente, o papel na política interna, e o Brasil ele tem sido um caso bastante assim, ilustrativo desse problema que é da politização dos militares. Então, nós, nesse estudo, né, o artigo é para mostrar o aumento do papel dos militares na política, o caso do Brasil assim, como um caso ilustrativo dessas tendências, mas bastante agudo, né, porque são muitos militares. O Brasil tem o maior número de ministros militares desde a redemocratização, né, desde o fim do regime militar. Isso é ruim para a democracia, né, é ruim para a gente pensar num regime político que seja responsivo, né, que atenda às demandas da população, sem
a ameaça, né, ou sem a tutela daqueles que têm o poder das armas, que são as Forças Armadas. Agora, Uribe, onde vai desaguar isso? Na sua avaliação, toda essa insistência recorrente dos militares em fazer as sugestões, que já não foram acatadas, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos supor aqui um cenário de uma eventual derrota do presidente Jair Bolsonaro, uma contestação por ele do resultado. Na sua avaliação, Gustavo Uribe, as Forças Armadas apoiariam o presidente Jair Bolsonaro nessa reivindicação de contestação do resultado eleitoral? Olha, Caio, o que a gente tem aí é um pote até aqui de mágoas, na verdade. Há um ressentimento das Forças Armadas de que o Tribunal Superior Eleitoral acabou não acatando as sugestões e eles querem se impor, se colocar. Você acompanha melhor do que eu o cenário das Forças Armadas e a gente observa que no alto comando das Forças Armadas não há um eco desse discurso mais golpista. Lá você tem um reconhecimento de que as instituições devem ser preservadas. A gente vê mais esse discurso tanto em generais da reserva como também nas baixas patentes. Essa é a grande preocupação, que chegue nas baixas patentes o não reconhecimento das urnas e aí policiais militares e aí soldados que possam fazer alguns atos violentos. É por isso que, conversando com a cúpula do Congresso Nacional e também do Judiciário, há uma tendência e já há pedidos para que depois das eleições você tenha mais ou menos o esquema de segurança do 7 de setembro, ou seja, a esplanada dos ministérios vazia, sem a possibilidade de ingresso e também militares ao redor dos prédios dos poderes, justamente para se protegerem. Mas quando a gente fala com esses generais da ativa e até integrantes do Exército Brasileiro, a gente já vê até uma modulação de discurso. Eu não sei se você já ouviu isso, Caio. O discurso há uma ojeriza imensa a Fernando Henrique Cardoso e a Dilma Rousseff. O primeiro, pelo que se considera o sucateamento das Forças Armadas, e a segunda, por causa da Comissão da Verdade. Mas já começa a construir um discurso de, no governo Lula, até que se investiu em caças, em submarinos, não foi um governo tão ruim. Então, o que a gente vê entre os generais da ativa já é uma modelação do discurso. A preocupação são as baixas patentes de fato. Professora, essa é uma questão que nós, repórteres de política, principalmente passamos a cobrir muitos militares, principalmente desde o governo Temer, né, porque a chegada dos militares a Brasília, né, ao poder político, se deveu principalmente após o impeachment. E quando a gente ouve general da ativa, 4 estrelas, né, alto comando, os 16 generais lá do alto comando, eles refutam veementemente qualquer possibilidade de ruptura, enfim, dizem que quem ganhar a eleição ganhou, vão bater continência. Sinto também uma preferência pelo presidente Jair Bolsonaro, uma preferência emocional, mas isso não quer dizer que contestariam. Só que, por outro lado, a gente vê o Ministério da Defesa se utilizando até, de certa maneira, de uma estrutura do Exército, né, do Comando de Defesa Cibernética, para desde dezembro, e eu acompanho isso muito de perto, colocando sugestões, contestações, insistindo nisso. Na sua avaliação, conhecendo também esse universo militar, as Forças Armadas apoiariam o presidente Jair Bolsonaro em uma eventual contestação do resultado eleitoral? Bom, Caio, essa é a pergunta, né, do milhão, mas assim, não acho que vai haver uma iniciativa de golpe militar do comando das Forças Armadas. 2022 é muito diferente de 64, ainda bem, né? Tanto em termos da economia, da política internacional, democracia. Ainda, felizmente, o sistema político que possui a maior legitimidade, né? As pesquisas de opinião, elas demonstram isso. Também não existe um consenso entre as Forças Armadas, embora exista um processo que é de politização da instituição, e isso também diz respeito ao comando das Forças Armadas, né? Porque quando o ministro da Defesa ele quer opinar sobre como vai ser o sistema de votação, as Forças Armadas, né? O comando das Forças Armadas está contribuindo para a polarização política e, então, né, promovendo um processo de deslegitimação da democracia. Não é papel do ministro da Defesa fazer isso. Mas o que eu acho o cenário mais provável levando em conta essa politização das Forças Armadas, de militares, né, aí, de patentes, né, baixa, média, alta mesmo, das militares de apoiarem, né, esse movimento de contestação política do resultado, que eu acho, assim, dado esse cenário, é bastante provável de existir algum tipo de movimento.
Entendi. Uribe, dá para a gente falar num legado? Qual que é o legado do governo Bolsonaro para as Forças Armadas, né? Porque, por um lado, eles, e já ouvi deles, inclusive, da Ativa, se sentem prestigiados, se sentiram prestigiados, tiveram ali reformulações na carreira, uma reforma da Previdência que lhes favoreceu, mas, por outro lado, foram expostos, que acho que o símbolo maior da exposição foi o general Eduardo Pazuello no comando da pandemia e todas as implicações decorrentes disso. Então, há, por um lado, um benefício, né? Um benefício em termos de carreira e de prestígio político, mas há, por outro lado, também um dano à imagem. E fora as inúmeras reportagens, até que a imprensa mostrou, da utilização ali dos recursos para onde foram direcionados alguns investimentos militares. Qual que é o legado? O governo Bolsonaro, no fim das contas, o governo Bolsonaro 1, né, não sabemos se haverá um 2, foi positivo ou foi negativo para as Forças Armadas? Minha avaliação é negativo, Caio. Eu acho que o governo do ex-presidente Michel Temer conseguiu colocar as Forças Armadas com um pouco mais de protagonismo, como não teve no governo Dilma Rousseff. Então, voltou o Gabinete de Segurança Institucional, que não havia antes. Você teve como ministro da Defesa também nomes que eram de grande prestígio do Exército Brasileiro. Então, conseguiu colocar. A grande questão é que o governo Jair Bolsonaro expôs demais, como você disse. As Forças Armadas que não se expunham politicamente, começaram a dar posições, opiniões, ministros envolvidos em escândalos. Você teve a questão, por exemplo, do Laboratório do Exército produzindo cloroquina à torto e à direito, e o Tribunal de Contas da União dizendo que foi uma irregularidade na produção. Você teve a gestão de Eduardo Pazuello, que é bastante criticada, demora para se fechar as vacinas, alguém que era responsável pela área de logística do Exército Brasileiro, que não conseguiu viabilizar com muita celeridade as vacinas no país. Então, a minha visão é que é mais negativo do que positivo, porque se criou uma ojeriza dos demais campos políticos, tanto centro como esquerda, em um futuro governo. Caso o presidente Jair Bolsonaro não seja reeleito, o objetivo é colocar as Forças Armadas como eram antes do governo Jair Bolsonaro. Então, eu acho que foi mais depois, desde a ditadura militar, foi o momento que as Forças Armadas ficaram mais expostas e mais criticadas. Para mim, é um legado negativo de imagem. Professora, brevemente, antes da gente ir para o intervalo, qual que é a sua avaliação? Legado para as forças, positivo ou negativo? A instituição ela sai profissionalmente fragilizada, né? Porque a instituição está sendo politizada. Então, a gente tem que pensar na missão das Forças Armadas e pensar nas Forças Armadas como aquela instituição, né, que vai permitir a realização dos objetivos da estratégia de defesa nacional. E, nesse sentido, me parece que o balanço ele é negativo, só assim brevemente dizendo que o gasto de defesa, né, em relação ao PIB do Brasil, ele ainda é um gasto inferior, né, ao dos países desenvolvidos, mas o nosso orçamento de defesa, a maior parte vai para pagar salários, não é para investir em projetos de defesa, né? Esse é o problema, né? Isso é o que tem que ser revisto nos próximos governos. Tá bom, professora, agradeço muito sua participação, volte sempre.